Olá para todos. Aqui é um plano de análise de uma função e para a construção do gráfico dela. Então, primeiro, temos que definir ou determinar o domínio dessa função. Segunda coisa, que não sempre é possível, mas às vezes dá, pontos de interseção com eixos. Então, com eixo X, com eixo Y. Para encontrar com eixo X, então você tem que resolver a equação f de x igual a 0. E para encontrar pontos de interseção com eixo Y, você tem que substituir x por 0 e vai ter que 0 e esse valor são coordenadas desse ponto. Então, e logo vamos para a derivada. Nós calculamos derivada, encontramos os intervalos onde ela tem sinal constante e esses são intervalos de crescimento e decréscimo dessa função e pontos críticos. Depois definimos os pontos de locais, de extremos locais, mínimo e máximo local. Depois calculamos a segunda derivada, vamos ter intervalos de concavidade e pontos de inflexão. E, por último, é assíntotas. E também pode ser útil calcular alguns pontos adicionais, somente o valor da função em alguns pontos para o gráfico ser mais exato. Agora vamos considerar um exemplo. A função é essa, 4x, 4 mais x quadrado. Domínio. Domínio é um conjunto onde esta função é definida. E este conjunto aqui pode ser somente uma única regularidade quando o denominador é zero. Mas ele não fica zero, porque sempre x quadrado é um valor não negativo. E 4 mais x quadrado sempre é positivo, então qualquer número pode ser, em qualquer número existe valor da função. Isso significa que o domínio é R. Agora, pontos de interseção. Y de 0 é 0 e 0, 0, ponto de interseção com eixo Y. E esse mesmo ponto é um dos pontos de interseção com eixo X. Agora, vamos escrever essa equação, f de x igual a 0, e temos única solução dessa equação, x igual a 0. E aqui temos o mesmo ponto de interseção, que foi, mas esse ponto já é com eixo X. Então, 0, 0 é um único ponto. Agora vamos calcular a primeira derivada. Aqui aplicamos a regra de quociente. Então, temos essa primeira derivada, igualamos ela a 0 e vamos ter somente quando ela fica 0, somente quando o numerador fica 0. Então o numerador fica 0, resolvemos essa equação, temos 2 menos x, 2 mais x, então menos 2 e mais 2 são pontos críticos, onde a função fica, a derivada fica 0. E agora, temos que definir sinais da derivada nestes intervalos. Claro que aqui vai ser menos, aqui mais, aqui menos. Como definir? Podemos, por exemplo, substituir essa coisa por menos 10. Aqui vamos ter sinal em menos. Aqui podemos substituir por 0. Vamos ter sinal mais. E aqui substituir por 10. Então, sinal menos de novo. Então, temos aqui derivada troca menos por mais. Esse é mínimo local. Aqui troca mais por menos, é máximo local. E
o que temos que calcular é somente agora valores da função nestes pontos mínimos e máximos para ter uma informação adicional. Então, substituímos na função y menos 2 e y2. Temos menos 1 e 1. Então, menos 2 menos 1 é mínimo local, 2, 1 é máximo local. Agora vamos calcular a segunda derivada. Eu pulei todo o cálculo e segunda derivada é essa. Agora vamos definir intervalos de concavidade. Resolvemos, igualamos essa derivada a zero, segunda derivada a zero, temos essa equação. Raízes dessa equação menos raiz de 3, 0, 2 raiz de 3. E definimos, substituindo nesse x, alguns valores desses intervalos. Por exemplo, menos 10 daqui, menos 1 daqui, 1 daqui e 10 daqui. Então aqui vamos ter sinal menos, aqui sinal mais, menos. Então aqui côncavo para baixo, côncavo para cima, côncavo para baixo, côncavo para cima. E aqui esses são 3 pontos de inflexão. E agora temos que encontrar assíntotas e construir gráfico. Bom, assíntotas. Primeiro temos que encontrar assíntotas verticais, mas neste caso não tem nenhuma. Por quê? Porque essa função é bem definida em cada ponto da reta real. Agora, e não tem onde fosse uma descontinuidade. Agora, assíntotas inclinadas. Temos essa fórmula para coeficiente angular da assíntota. Então, aplicamos, substituímos por f de x. Então, temos essa coisa. Esse limite é zero. Essa é a assíntota à direita. E agora temos que encontrar b, f de x menos kx. Temos esse limite, porque k é zero aqui. Nós encontramos e temos 0. Então, y igual a 0 é a assíntota à direita. Essa é a assíntota horizontal. E agora, a assíntota à esquerda vamos encontrar da mesma forma, só que aqui nós substituímos x. X tende a menos infinito e aqui b também. X tende a menos infinito, mas temos as mesmas coisas. E colocamos tudo no gráfico, vamos ter um gráfico desse formato. Aqui, aqui função quando x é menor do que 0, nossa função é negativa sempre. Quando x é maior do que 0, ela é positiva. Função é ímpar. E nós temos, então aqui a assíntota horizontal, mas a função está abaixo de eixo x porque ela é negativa. Aqui a assíntota horizontal, a função está por cima de eixo x. E temos dois extremos locais. Só isso.